Olá, meus amores, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas em mais um vídeo de mais um capítulo do livro Obsessão, Desobsessão de Sueli Caldas Schubert. Não é um estudo, é a leitura desse livro, um livro importante que nos ensina muito e uma leitura fácil, de fácil compreensão. Peço já para você inicialmente compartilhar esse vídeo, pedir para os grupos em que você compartilhar que se inscrevam no nosso canal youtube.com/prece no lar, que dê o likezinho e que ative o sininho para que aí você receba os próximos vídeos, receba a notificação que tem vídeo novo aqui no nosso canal. Vamos começar a leitura de hoje. Nós lemos no vídeo passado, sobre quem é o obsessor, obsessão em crianças, já falamos, tá tudo aqui no nosso canal no YouTube. E este capítulo de hoje fala sobre o modo de ação do obsessor. Nós já chegamos no capítulo 14 do livro Obsessão, Desobsessão. Então, se você não leu os capítulos anteriores, se você não acompanhou, tá tudo registrado aqui no nosso canal. Nós lemos no capítulo 13 quem é o obsessor e no capítulo 12 a criança obsediada. Então, hoje vamos dar início ao modo de ação do obsessor. Eu vou dividir esse capítulo em 2 vídeos para não ficar muito longo. Combinado? Então, que Jesus Cristo nos abençoe, nos proteja, nos ampare, nos auxilie para que possamos fazer um bom momento de leitura e que possamos ter todo o amparo da espiritualidade e assimilar todo esse conteúdo, que a nossa alma assimile e que nós possamos ter um bom aprendizado. Que assim seja, graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Vamos começar? É rapidinho porque eu vou dividir, como eu disse, em 2 partes esse capítulo. Começa com uma citação de Manuel Filomeno de Miranda, do livro Sementes da Vida Eterna, que é o autor de Divaldo Pereira Franco, o autor encarnado, São autores diversos espirituais, mas psicografia de Divaldo Pereira Franco, capítulo 30, e nós vamos citar aqui um trecho dito por Manuel Filomeno de Miranda. Abre aspas, diz assim: sutilmente, a princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia obsediente penetra a mente do futuro hóspede que, desguardado das reservas morais necessárias, começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando-o às próprias concepções e traumas que vêm do passado, através de cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. Aí, seguindo aqui, consciente ou inconscientemente, usando ou não de artifício e sutilezas, o obsessor age sempre aproveitando-se das brechas morais que encontra em sua vítima. Brechas morais. Os condicionamentos do pretérito, do passado, são como ímãs a atraí-los, favorecendo a conexão imprescindível ao processo obsessivo, que tanto pode começar no berço como na infância, ou em qualquer fase da existência daquele que é o alvo do seu interesse, do interesse do obsessor. Nós vimos no filme Divaldo, Mensageiro da Paz, que ainda na infância ele já era perseguido por um obsessor. Quem não assistiu, assista o filme. Obsessões existem que apenas dão prosseguimento na Terra, a obsessão já pré-existente no plano espiritual. Então, essa obsessão aqui, no plano terrestre, já é uma sequência de uma obsessão sofrida no plano espiritual. Há casos em grande número em que a ação do verdugo espiritual tem início em determinada época, apresentando-se de maneira declarada, ostensiva ou de modo sutil, quase imperceptível, que vai numa crescente, até o ponto em que se caracteriza perfeitamente o problema, que surge o problema.
Agindo na surdina, o obsessor se utiliza de todos os recursos que estão ao seu alcance. Sabe que o domínio que exerce sobre a sua vítima tem as suas raízes lá nos dramas do passado, em que ambos se enredaram, gerando compromissos de parte a parte. Sente, mesmo que não tenha cultura, instintivamente, que poderá interferir com o seu pensamento na mente daquele a quem ele persegue, e também que a constância, a repetição vão exercer uma espécie de hipnose naquela sua vítima, que o medo e o remorso que ele provoca na vítima favorecem-o, conseguindo assim sua sintonia cada vez maior, até a subjugação ou possessão, dependendo da gravidade de casos e das dívidas que envolvem os personagens. Nós vamos falar especificamente sobre obsessão e subjugação. Nem sempre, porém, a ação do obsessor é fria e calculista. Nem sempre ele age com premeditação e com requintes de crueldade. Não, nem sempre. Há obsessões, sim, que apresentam essas características, mas nem todas. Existem aquelas outras em que o algoz atua como que enlouquecido pela dor, pela angústia e pelo sofrimento. Não tem condições de raciocinar com clareza e sofre até mais do que o obsediado. Sua ação é desordenada, irrefletida, e ele sabe apenas que deve ou tem de pedir contas ou se vingar daquele que o tornou feliz. Ou seja, ele não planeja, ele não é frio e calculista, ele não premedita, não faz aquele processo de premeditar, ele age, né, pela dor, né? Muitos não têm consciência do mal que estão praticando. Podem estar sendo usados, inclusive, por obsessores mais inteligentes e mais cruéis, que os atormentam enquanto os obrigam a, por sua vez, atormentarem os que são objetos de vingança ou ódio. Obsessores que também são obsediados. Olha isso, gente. Tem um obsessor, aquele nível hard, aquele top, o líder, ele pratica obsessão no outro que usando-o para obsediar uma vítima. Isso já foi comentado no capítulo 5. Bom, via de regra, os obsessores chefiam outros obsessores, que tanto podem ser seus cúmplices por vontade própria ou uma espécie de escravo mesmo, dominados por processos análogos aos usados com os obsediados encarnados. Esses espíritos são empregados para garantir o cerco e intensificar a perturbação não só da vítima, como dos componentes do seu círculo familiar. Olha isso. Então atua também nos familiares. Permanecem ao lado deles, né, das vítimas, acompanham-lhe os passos, vigiam-lhe os movimentos e têm incumbência de ocasionar-lhes problemas, mal-estar, confusões, o que vão conseguir desde que a criatura visada, a vítima, não se defenda com a luz, ou seja, pessoa que está mais nas trevas, que está mais no mundão, que está mais pautado nos vícios, na maledicência. Agora, se está na luz, eles não conseguem. Ó. O que vão conseguir desde que a criatura visada não se defenda com a luz da prece e o reforço de uma vida edificante voltada para a prática da caridade e para o desejo constante do bem. Nos casos mais graves, utilizam-se de ovoides, nós vamos ver isso também, para a vampirização, o que resulta numa questão bastante dolorosa e complexa de ser solucionada. Os obsessores valem-se dos instantes do sono físico das suas vítimas para intensificarem a perseguição. Nestas ocasiões, mostram-se como realmente são, no intuito de apavorar e exercer com isso maior domínio sobre a vítima. Quando já há uma sintonização bem estreita, facilitada sobretudo pela culpa, o remorso e o medo, o obsessor age como dono da situação, levando o perseguido a locais aterrorizantes, visando desequilibrá-lo emocionalmente, deixando plasmada na sua mente as visões que tanto amedrontam. Envolvem a vítima com seus fluidos
maléficos e, em certos casos, chegam à posse quase completa desta, através de complicadas intervenções em seu perispírito. Preste atenção. Manuel Filomeno de Miranda narra que em uma paciente atormentada por obsessores cruéis, foi implantada na paciente pequena célula fotoelétrica gravada de material especial nos centros da memória. Operando no perispírito, realizou-se um implante, induzindo a vítima a ouvir continuamente a voz dos algozes, ordenando-lhe a se suicidar. Olha como eles são terríveis. Está encerrando o último parágrafo, tais processos denotam imensa crueldade, mas não devem ser motivo de surpresa para nós, pois sabemos que na esfera física quanto na espiritual, os homens são os mesmos. Tanto na esfera física quanto espiritual, os homens são os mesmos. Não há também entre nós processos de tortura inconcebíveis aqui na Terra? Muitas pessoas são torturadas, mentalmente inclusive. O que vem fazendo o homem em todos os tempos, em todas as guerras e até em tempo de paz, se não tentar aperfeiçoar os métodos de suplício, de modo a torná-los mais requintados, com o fito de provocar dores cada vez mais acerbadas em seus semelhantes? Pois é, reflexo, né? Aqui e o plano espiritual são semelhantes, né? São iguais as questões, as vivências, os modos de tortura, de perseguição, de vingança, né? Então, importante a reflexão, a meditação nesse capítulo aqui. E muito importante quando ele também cita aqui, né, o fato da gente se pautar na luz, né? No início ele já logo de cara, o obsessor age sempre aproveitando das brechas morais em que encontra em suas vítimas. Isso é muito importante a gente meditar sobre isso, as brechas morais. E depois ele cita aqui, ó, os obsessores vão conseguir, né, atingir o objetivo deles, desde que a criatura visada não se defenda com a luz da prece e o reforço de uma vida edificante voltada para a prática da caridade e para os desejos constantes do bem. Várias lições ficam aqui, várias questões para serem meditadas, né? A obsessão pode começar no berço, ou ainda na infância, ou em qualquer faixa da existência, né? Muitos obsessores, eles são frios, calculistas, planejam, mas outros agem já movido pela dor mesmo, né? Pela angústia e sofrimento. Muitos não têm consciência do mal que estão praticando, né? Mas assim praticam. Todos precisam de ajuda. O obsessor e o obsediado precisam da ajuda espiritual que as casas espíritas podem oferecer através da terapêutica, né, do passe, água fluidificada, da desobsessão, da doutrinação. Certo, meus amores? No próximo capítulo a gente vai dar sequência falando um pouquinho mais sobre esse processo aí de como agem, né? Como age o obsessor ou os obsessores. Então, para não ficar muito longo, eu encerro por aqui. No próximo vídeo a gente continua falando sobre isso. Enfim, são casos também citados aqui como exemplo que a gente vai levar adiante. E aí no capítulo 15, nós vamos falar sobre a parasitose, que vem de parasita espiritual. Combinado? Compartilhe esse vídeo, dê like, joinha e ative o sininho para a gente poder receber, para nós, você, recebermos a notificação de que tem vídeo novo no canal. youtube.com/prece no lar. Compartilhe o vídeo, peçam para que se inscrevam, dê joinha e ative o sininho. Combinado, meus amores? Nossas lives no Facebook, segunda, 10h15 da manhã, 20 horas, depois na quarta, 20 horas. Sábado, 19 horas e domingo no Instagram, 20 horas e aqui também no YouTube. Certo, meus amores? Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Gratidão à espiritualidade maior, ao nosso Mestre Jesus, pelo amparo e pelo auxílio. Que Jesus abençoe você, o seu lar, a sua família, hoje e sempre. Até o próximo vídeo. Beijo de luz para vocês. Tchau!